Queridos amigos, é com imensa alegria que nós estamos conectados nessa rede de amorosidade sob a coordenação da Federação Espírita Brasileira. O sino plange interna suavidade no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja o perfume das flores da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma ao azul do céu singrando. Adeus, clamam as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. É o soneto da notável poetisa chamada Cotovia Potiguar, que estabeleceu nessa admirável composição poética, Alta de Souza, seu nome, essa construção de beleza que fala da vida daqueles que flutuam no céu azul da imortalidade e vibram, dizendo adeus para aqueles que ficam experimentando ainda as escuridões das provas difíceis da vida material, mostrando essa contradição. Porque enquanto os mortos brilham e manifestam o seu encanto com a vida além da vida, aqueles que ficam sentem e experimentam as dores inevitáveis de quem não fez o mesmo caminho. É por isso que a doutrina espírita, que nasceu dos mortos, que levantaram as lápides do túmulo e puderam proclamar a vida além da vida, repetindo aquilo que se estabeleceu com Jesus ao seu tempo, quando da chegada de Maria de Magdala, e ao encontrar a pedra aberta e alguém do lado, supunha que o mestre amorável ainda ali estava, a princípio, para depois dialogar com aquele homem incomparável que se mostrou belo, fulgurante, se revelando como ele, o próprio redivivo, o próprio Cristo, que renascia ali mesmo, ressurgia naquele momento para proclamar de que a vida é um fenômeno perene, eternal, e de que a morte tinha sido do corpo e não da alma. Do mesmo jeito que a lápide foi retirada e a vida abundante proclamou de que Jesus era imortal, deixando a humanidade na perplexidade de todos os tempos, observando a morte viva, como diria Cazuza, eu vi a morte e a morte estava viva. Porque, em realidade, a morte não existe, é apenas um portal. O Espiritismo, do mesmo jeito, traz essa vida estuante bela. E essa composição poética, esse soneto de Alta de Souza, segundo a tradição do movimento espírita, nasceu quando, nas experiências do sepultamento de um corpo, uma figura eclesiástica solicitar a Chico Xavier, admitindo de que ele não detinha a capacidade de se comunicar com os mortos, que ele então desse ali alguma comunicação. E ali no ambiente do cemitério, conta-se que Chico sentou-se numa pedra e, improvisando papel e caneta, estabeleceu esse poema diante dos olhos atônitos daquele que estava vinculado às teologias de então e vendo
na composição poética, a beleza, no momento lúgubre, do canto de um espírito que se deixa o corpo para vitorioso falar de que a vida ela está além da vida biológica e de que o corpo é apenas uma expressão orgânica da vida que se organiza materialmente. Mas a vida psíquica, ela transcende, ela imanta o corpo e depois o transcende saindo dele, seja durante o sono, quando nós ensaiamos a morte, seja no fenômeno biológico da cessação do oxigênio quando alimenta o cérebro, quando então o corpo entra no processo de decomposição. Mas a consciência, o espírito imortal, não só sobrevive, ele sobrevive, comunica-se, tal como fez nesse soneto, e mais do que isso, retorna ao corpo físico diante das circunstâncias que se fazem necessárias para ser nesse mergulho de entrada e saída no corpo, ele ir compondo o seu acervo de experiências, lições, acumulando conhecimentos, desenvolvendo a afetividade, a ética, a moralidade, a intelectualidade, os talentos artísticos e vai compondo tudo aquilo que é possível no mundo onde estagiamos, o espírito fazer essa peregrinação no corpo fora do corpo, no corpo fora do corpo, ensejando-nos entender de que a vida ela é muito mais fascinante, grandiosa e bela do que uma estrutura física temporária. Assim sendo, em Belém, nós experimentamos a visitação em 1921 de uma figura que fora muito importante no movimento espírita, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que perdera uma filha em 30 de março de 1920, e ela tinha um pouco mais de 20 anos. E a dor foi imensa, como é, para o fenômeno da feminilidade e da maternidade. Sua mãe, Esther, ficara profundamente abalada. Nada obstante o conhecimento de espiritualidade que tinha, e tendo na companhia do esposo a figura de um espírita convicto, que tinha a certeza da imortalidade da alma, Esther ficou muito abalada, como só acontece com os corações sensíveis, especialmente os maternais. Foi nessa época, no ano posterior, portanto, em 1920, em maio, quando eles aportaram a Belém do Pará para encontrar uma moça que se encontrava acasalada, com filhos, e que era baixinha, pequenininha, de inclinação e formação católica, que apresentava fenômenos de paranormalidade no campo da mediunidade e permitia que os espíritos pudessem se comunicar através dela numa pujança chamada materialização, em que o espírito, valendo-se dos fluidos do médium, é capaz de poder compor-se, recompor-se, materializar-se, densificar-se, mostrar fisicamente aqueles que estão no corpo, encarnados. Então, ele desencarnado, materializa-se uma parte do corpo ou o corpo inteiro. Essa jovem médium chamada Ana Prado, que vivia em Belém e em Parintins, tinha essa dualidade de habitação, muito embora ela nascesse em Parintins, ela fora, então, convidada a poder ajudar, auxiliar na posição de médium, junto com seu esposo, que era um homem espírita convicto e que coordenava as reuniões mediúnicas de materialização. E foi nessas reuniões que se estabeleceu a superação de um luto que se alongava por mais de um ano e que deixava o coração em frangalhos de Esther. A filha se apresentaria logo na primeira sessão, depois em mais outras sessões. As sessões eram absolutamente incríveis. A primeira delas, nós tínhamos a impressão, dizia ela, que a minha filha não tinha morrido. Especialmente na segunda sessão, quando contava com 27 pessoas,
O fenômeno da materialização foi tão abundante que 6 espíritos em momentos diferentes, na mesma sessão, se materializaram, descaracterizando qualquer possibilidade, qualquer hipótese de fraude, já que a médium ficava reclinada num sofá, numa cadeira, e aprisionada por grades, sem nenhuma movimentação de liberdade. E os espíritos que se manifestaram eram homens, mulheres, alto, criança, todos os tipos, 6 numa só sessão. Entre eles, a sua notável filha chamada Raquel. Raquel emergiu das sombras da morte para mostrar que a morte é um fenômeno ilusório, de que nós pensamos que a vida é isso, mas isso é que é a ilusão, como coloca a tradição hindu, budista, quando caracterizam com o fenômeno de que tudo do material é maia, de que o nosso corpo é maia, é ilusão. E a física moderna, quando olha para o nosso corpo, percebe 7 a 70 octilhões de átomos que se entrelaçam, compondo esse turbilhão eletrônico na fala do Espírito Emmanuel. Tudo, entretanto, se dissolve do ponto de vista físico, se desfaz, se transforma. E o espírito imortal, a consciência que o habita, efetivamente, é a realidade primeira, última, que se insere no corpo da concepção e que, após a morte, volta ao seu estado de liberdade para o mundo que se interpenetra conosco, com o nosso, que é o mundo espiritual, e, dependendo da circunstância, pode se apresentar desde a simples psicografia da vidência, da audiência, até a materialização tangível. Foi o que aconteceu com Raquel. Raquel apareceu para sua mãe, seu pai e suas 3 irmãs. O fenômeno foi tão extraordinário que eles se projetaram no chão de joelhos e diz Esther que fez as anotações a posteriori de cada reunião, dizendo em seguida que o esposo, com as filhas, choravam convulsivamente diante de Raquel, que se apresentava abundante, bela, notável, que se dirigia verbalmente, cujos ombros traziam a mesma característica de anatômica e os seus movimentos com as mãos a mesma graciosidade de que quando estava no corpo. Era tão emblemático, tão pujante, tão concreto e tão real que era impossível admitir que pudesse haver qualquer fraude. Nada obstante, a comunicação se fizesse da materialização num ambiente semelhante àquele que se dá quando nós estamos numa sala de cinema, ou, portanto, não é nem no escuro, nem no claro, naquela penumbra. E, dependendo da circunstância, o espírito pode se apresentar luminoso, o que enseja de que a sala por inteiro ganhe claridade. Foi assim que Raquel se manifestou, no encantamento. Foi em direção à mãe na primeira sessão e disse: mamãe, não vista preto. A mãe tinha feito uma promessa. Ela, dentro da sua tradição, da origem da sua família, cultuava o luto e dizia que não ia tirar jamais aquela vestimenta que caracterizava a sua dor, que parecia infindável. E foi então que Raquel disse-lhe à sua mãe Esther: mude esse vestido. Esse vestido me incomoda, porque traduzia naturalmente a inconformação com o fenômeno da morte. Foi dessa forma que, na segunda sessão, Esther foi de branco e a filha graciosamente se manifestava, manifestando a sua alegria, a sua pujança, em função da mãe ter lhe atendido a solicitação. Foi tão intenso que a última sessão durou 2 horas e 40 minutos, a tal ponto de Frederico Figner dizer, junto com a esposa, que eles tinham a impressão de que a filha não tinha morrido. E Esther chega a afirmar, sua mãe, de que esses momentos foram os momentos mais felizes da sua vida. Porque a dor de perder um filho, só as mães sabem dimensionar o tamanho.
Então, quando você perde um filho e depois o revê, o recupera e percebe que ele não morreu, pelo menos circunstancialmente, percebe que a vida continua, de que o amor não opera a Deus e sim uma até breve, até logo, é natural que essa alegria se sobreponha a uma grande dor e se transforme, como se transformou em Esther, numa experiência das mais fantásticas que ela pôde viver, a tal ponto de afirmar que foram os momentos mais felizes da sua vida. Porque foram momentos de consolo, que a retirou daquele fosso do luto e que a trouxe de volta para a realidade. A filha sentada no colo, envolvendo a mãe com seus bracinhos por trás, pegando uma flor, uma rosa vermelha, e fixando dentro, no colo, no vestido da mãe, para ensejar, presenteá-la e, com a mesma graciosidade, abraçar o pai, beijar com estalido o pai, como fizera com a mãe, para que não houvesse ciúme, talvez. E, depois, pegar flores de angélica e fincar no paletó do pai. E todos perceberem a dificuldade que ela estava tendo, porque a flor fora trazida pelos circunstantes, pelos participantes da reunião. E ela tinha um talo que se sobrepunha à casinha do botão. O botão, a casinha estava muito fechada. E o esforço que ela fez para poder varar a casinha, enfiando ali o talo e as flores que caracterizavam a Angélica, conferindo ao pai a presenteação da sua amorosidade, tal como fez com a mãe quando ofereceu rosas. A mãe, segurando as mãos, dizia: até as unhas, polidas delicadamente como ela costumava ter, eram as mesmas. Os gestos de carinho que compareceram só no final da existência, quando ela estava hospitalizada, porque pertencente a uma família cuja cultura mantinha os pais longe dos filhos, esses gestos de carinho não compareciam. Mas quando ela foi hospitalizada e caminhava para a morte, houve uma permissão. Então, mãe e filha se entrelaçavam em gestos de amor. Agora, ela voltando do corpo para se identificar, não só com a expressão física, mas com os movimentos, com os toques, ela fazia os mesmos gestos de carinho com a mãe, que num dado momento reclamou numa das sessões: mas você está com o cabelo preso, você tem o cabelo tão lindo. Ela vai para a sala onde a médium dormitava, em transe, e quando sai com os cabelos tal como tinha quando no corpo, compridos, ondulados, esvoaçantes. Faz movimentos e sacode a cabeleireira para a alegria de todos. No final, Frederico Figner escreve na Folha do Estado do Pará, o jornal principal da cidade, diante dos pesquisadores que acompanhavam aquelas pesquisas, aqueles fenômenos que seguiam e que já existiam muito antes de Esther chegar com Frederico Figner. Ele faz uma página fazendo um agradecimento à médium, ao esposo, que deixaram parintins, porque a época que eles chegaram em Belém, eles cá não estavam, para virem numa viagem de dias, cujos filhos ficaram adoentados, incluso. E ela veio para Belém para permitir que a vida do mundo espiritual se revelasse tangível, com beijos, abraços, com voz, com toque, com carinho, com falas, com amor. Assim é a vida, caríssimos amigos. Ela não cabe num corpo. Nada obstante, ela vitalize um corpo e se revele tal como eu estou falando com vocês, com movimentos, com voz, enxergando, ouvindo. É natural essa expressão sensorial, mas é muito pouco um corpo para poder deter a vida inteira. Então, a experiência da desencarnação, palavra que Allan Kardec criou para expressar esse fenômeno que nós chamamos de morte, que é uma palavra tão comprometida com fim, com término, que não cabe na literatura espírita. Mas a desencarnação é o fenômeno de sair do corpo, como voltar a ele é a reencarnação.
E esse fenômeno extraordinário de vida, que é, entre aspas, a entrada e a saída do corpo, que se mostra como sendo um espaço, um escafandro, que você utiliza por um tempo. Depois você devolve esse instrumento, essa vestimenta, para a alfaiataria da natureza, para os fenômenos de transformação e de continuação de vida biológica, agora em outras células, enquanto que o ser inteligente, o espírito, sai triunfante, continuando a sua jornada livre. No entanto, essa ruptura da convivência física, que habitualmente nós costumamos utilizar coloquialmente no mundo a expressão perdi um filho, perdi um pai, é uma expressão que revela uma dor, mas ninguém perde ninguém, eu quero dizer a você, porque o amor, que é amor, permanece. As relações, elas jamais se acabam, senão a vida seria um engodo, não teria sentido. Logo, podemos usar a palavra perder apenas figurativamente, como morte figurativamente. E quando perdemos a convivência efetivamente ela é subtraída, corporal. O espírito do ente querido pode estar presente espiritualmente. Nós podemos lhe sentir, mas não a abraçamos. Ainda hoje eu estava dizendo isso a uma amiga que está aqui participando dessa live, que eu estava com síndrome de abstinência de abraço, porque eu estou, sei lá, há mais de 1 mês e meio sem abraçar ninguém. E quando nós íamos fazer uma reunião, eu fiquei pensando, eu vou encontrar essa amiga Simone, porque eu quero abraçar. Você veja, eu estava com saudade de abraço físico. E quando eu cheguei aqui para a live, ela estava aqui participando nessa organização do trabalho do Jardim das Oliveiras, eu a abracei, porque ela já passou pela doença, já não está mais contaminando, e eu ainda estou zerado, ainda estou no negativo ainda, eu já queria estar no positivo, mas ainda estou no negativo. E pude abraçar. Você veja, é uma coisa humana. A gente precisa, o toque, o abraço, faz parte. Então, quando alguém se vai, a dor é inevitável. A dor é inevitável. Se você não sente nada, tem algum problema. O distanciamento é sentido, porque há uma subtração física, não a morte, mas a subtração do corpo. Então, o luto, essa experiência de readaptação com a ausência do outro na convivência. O luto formal, pela desencarnação, pela morte, ou o luto indireto, quando alguém vai para um outro país, ou quando a gente perde, não uma pessoa, mas perde a convivência com um lugar que a gente morava, por exemplo. Se a pessoa demora muito morando numa casa, às vezes 20, 30 anos, quando ela muda de casa, ela experimenta um luto, porque ela ficou tão vinculada à casa que deixar aquela casa por uma casa até melhor causa um impacto. Mas a perda também de um emprego causa um luto. Enfim, tudo que a gente perde gera um impacto. De todas as perdas, aquela da convivência física pela desencarnação é a mais dramática, porque ela é mais radical, porque ela não envolve uma perda da pessoa por coisas, ela envolve uma perda de pessoa com pessoa, envolve afetividade, não envolve apego só, porque o apego, ele agrava o luto e nos dificulta administrar a desencarnação. Todavia, independente do apego, a afetividade e o distanciamento causa uma espécie de sofrimento, que a gente chama de saudade, que é a presença da ausência de alguém dentro da gente. Todavia, se nós somos muito apegados à pessoa para além do afeto, se nós temos uma relação de dependência, aí a dor da desencarnação é muito maior. O sofrimento já não é mais de saudade, já é uma dor doída. Então, quando nós observamos o luto nas suas múltiplas expressões, dependendo de quem perde a convivência do outro, nós vamos perceber que naturalmente essa dor será maior ou melhor, esse luto será feito num tempo menor ou maior, dependendo do grau de espiritualização da pessoa, do conhecimento que tenha no mundo espiritual, da sua capacidade de amar soltando, portanto, do seu desapego. Quanto mais elevado é a pessoa,
conduta no bem, e tem conhecimento espiritual, e consegue amar com nobreza, sem prender ninguém, sem se apegar, esse pode experimentar um luto num tempo muito pequeno, porque a dor, ela é logo transmudada, ela é logo transformada. Agora, quanto menos a gente conhece a vida após a morte, os materialistas, ou os espiritualistas que não têm certeza de nada, que não sabe para onde a alma vai, ou que vai esperar Jesus em algum tempo, aí há um sofrimento intenso, porque não sabe quando Jesus vem dentro dessa organização religiosa, por exemplo. Então, o sofrimento é muito grande. Quando a pessoa tem muito apego, maior. Quando ela não tem uma vida de culto à espiritualidade, à inteligência, à estética, à moralidade, e, ao contrário, ela vive muito o mundo material, as sensações, as coisas, está muito ancorada no sensorial, essa vai sofrer muito mais. Terá dificuldade de se desprender do corpo quando desencarnar, e terá dificuldade de se desprender da outra pessoa quando a pessoa desencarnar na frente dela. Então, o luto é maior, demora mais tempo, e não poucas vezes envolve outros sentimentos indesejáveis, não desejáveis de comparecer em alguém que perde a convivência, que é a fixação no sofrimento. E aquilo que é a dor da tristeza por ter perdido se converte em depressão, que já se configura numa patologia psiquiátrica. Perder e sentir saudade e tristeza, normal. A dor da ausência, normal. Mas quando essa dor, ela se reveste de agressividade, revolta, blasfêmia e depressão, ela aí se configura numa dor não desejável. Porque o luto é como se você fosse passar por dentro de uma bruma. Você tem que passar por dentro da bruma. Se você ficar antes, você não experimenta a perda. Muitas pessoas fazem isso. Não entram, não comparecem em relação à perda do seu ente querido. Fazem de conta que não aconteceu. Às vezes entram até em surto. E se descolam daquela realidade. Param de viver a realidade, porque a dor é tão grande que não entram em contato com a realidade. Menos tempo ou mais tempo, ela tem que contactar com a realidade. E, de repente, depois de uns meses, uns dias, e às vezes um pouco mais, um tempo mais longo, vem a dor. Aí a pessoa mergulha num grande sofrimento, que ela tentou reagir e entra na bruma. Essa é uma experiência não desejável. Nós temos que fazer contato com a realidade, cada um do seu jeito, apoiado pelos amigos. Entrou na bruma, não pode ficar fixado nela, parar no meio da bruma, ou seja, parar no meio da dor. A fixação dentro da dor, ela gera sofrimentos igualmente incríveis. Se o primeiro nega o sofrimento, a perda, e sofre, o segundo que entra na dor e se revolta, nega, briga com Deus e continua questionando por que a vida fez isso com a pessoa, ela não consegue sair do luto. Ela prolonga o luto e, às vezes, fica o luto anos. Às vezes, desencarna sem se liberar daquele luto e vivendo uma revolta surda ou expressa. Mas o saudável é admitir que dói, fazer contato com essa realidade, transitar nas fases dessa bruma até sair aonde o sol raia lá mais adiante, como alguém que fizesse essa caminhada. Entra na bruma, caminha um tempo e sai. Pode durar 2 meses, 1 mês, para uma pessoa mais espiritualizada, mais desapegada. Às vezes, 3 meses, aí varia de cada um para cada um. Não há uma rigidez na contabilização do luto, porque cada pessoa não é uma máquina. Ela vive a experiência mais rápida ou menos rápida, de conformidade com o seu padrão moral e com o seu conhecimento. Mas ela ultrapassa e segue, sem nenhuma revolta, sem nenhuma dor, desespero, sem nenhuma inconformação, apenas brindado pela saudade, do amor, da partilha que deixou de existir, que ela converte agora numa vida muito maior. E é por isso que se diz que depois do luto surge uma vida triunfante, tanto para quem foi, quanto para quem ficou. Porque quem ficou, em homenagem àquele que foi, sauda, comemora, congratula-se
com seu ente querido desencarnado através de ações no bem. Homenageia-o, não indo necessariamente, como muitos fazem, fixados no lugar onde ele viveu, guardando as roupas, ou no cemitério, que se transforma, às vezes, numa sessões de tortura, de autotortura, mas sim vocacionando aquele amor para a caridade, para a beneficência, para o altruísmo, para atender outras pessoas em nome do filho, do pai, do irmão, da esposa, do esposo que se foi. E homenageia, portanto, através do bem. Recria-se a vida numa outra dimensão. E há muitas pessoas que dizem, depois que o meu filho morreu, eu sou uma outra pessoa. Foi uma dor imensa, mas renasceu uma outra mulher, uma outra mãe, que vocês não podem imaginar. Eu sou hoje o que eu sou, graças ao meu filho que se foi e ao amor que eu sinto por ele, que se transformou numa alavanca do bem. Mas essas pessoas, às vezes, não conseguem dimensionar de que a vida vai brilhar mais adiante e temem as perdas, nem gostam de falar. Imagine você estar almoçando, diz, vamos conversar sobre a morte? Ninguém quer conversar sobre morte, como se morte não fosse um assunto da vida. Se uma criança puxar esse assunto, o pai, a mãe já chama atenção. Deveríamos conversar naturalmente, no evangelho no lar, no almoço, no lanche. Eu lembro-me num lance familiar, em que meu sobrinho conversava no evangelho sobre a morte, e a minha cunhada dizia, olha, se eu desencarnar, por favor, não quero essa coisa de tristeza demorada, eu quero que vocês toquem a vida e vivam a alegria, porque a morte não existe. Era o evangelho no lar, esclarecimentos sendo feitos, acabou o evangelho no lar. Um dos filhos, ainda pequeno, disse, mamãe, com as lágrimas nos olhos, quando você for, eu vou tocar uma flauta e vou ficar muito feliz. Quer dizer, não era para tanto também. Mas, veja, a mensagem, de alguma forma, começou a ser semeada para que se pudesse entender de que é inevitável a morte. Alguém vai, seja o filho, seja a mãe, seja o pai, seja a filha, vai, um dia vai. Prepararmos para uma ocorrência inevitável é sabedoria. E tratarmos do assunto antes não tem nada a ver de lúgubre, não tem nada a ver de azar, de atrair coisa ruim. Isso é superstição. O espiritismo não combina com superstição. Então, conversar sobre esses assuntos ricamente, trocar experiências, porque a gente se surpreende e evita algumas atitudes que às vezes se transformam dolorosas de pessoas que visitam todas as semanas ou meses, por anos, no cemitério. Num lugar onde nem mais o corpo de tanto tempo que passou já existe, já se transformou. Eu lembro-me de um amigo que dizia para a esposa, aliás, era uma amiga que falava dos pais, e o pai dela dizia para a esposa, meu bem, se eu morrer, eu não estou no cemitério. Ele era espírita, tinha essa consciência, mas ela não era, tinha uma outra confissão religiosa. Então, não me vá ver no cemitério, porque eu não estou lá. Se eu for primeiro. Se você for, eu não vou no cemitério, porque eu não acredito que você vai ficar lá. Ah, coincidiu dele ir. E ela ia ao cemitério todas as vezes, regularmente, com uma regularidade marcada. E num dia ela está no cemitério, quando ela vê o negócio, era ele. E ele sorriu e disse, eu não estou ali. Eu estou aqui porque você está aqui. O cemitério é um espaço onde ficam as vestes que foram muito úteis. Mas a vida abundante ali é só microbiana. Vegetais. A vida inteligente está na urbe. E é por isso que durante o fenômeno comemorado ou consagrado como o Dia dos Mortos, os vivos vão para o cemitério, que se transforma numa grande urbe, e a urbe se transforma num grande cemitério, porque as pessoas correm para o cemitério e deixam a cidade como o quê? Aonde está o psiquismo é que está a vida. Então, o luto, ele experimenta 5 fases, que nós precisamos entender que essas fases fazem parte dessas etapas do luto. O primeiro, a gente nega que a pessoa morreu. É tão doloroso admitir que alguém morreu que a primeira tentativa é negar. A segunda, a raiva. Vem uma raiva, porque a vida fez isso com a pessoa, porque Deus levou, porque aconteceu, quem é o culpado? O terceiro,
vem a barganha, uma tentativa de negociar de alguma forma, se a pessoa está para morrer ou não, de que efetivamente a vida lhe seja consagrada perenemente. Depois vem o fenômeno da tristeza que se consagra, que se confirma, e finalmente da resignação. Aí fecha-se o luto. O luto fecha-se sempre com a paciência, com a resignação, quando você faz esse trajeto. Mas se você se revolta, você vai ou fixar-se no luto e transformar numa tragédia, numa dor incomensurável, duradoura, sem fim, ou negar-se a admitir de que a realidade é aquela e ficar como que alheio àquilo que está acontecendo, ou a opção mais criativa, fazer o caminho do luto, para tanto conceber de que a morte é um fenômeno apenas biológico, de que a vida triunfante ela é espiritual e de que essa trajetória que nós fazemos é uma circunstância biológica, que mais tempo, menos tempo, nós vamos deixar do corpo. Eu tive um irmão que desencarnou num acidente de carro. Então, um dia eu lhe perguntei, diante da sua comunicação, que se fez oportuna num dado momento, qual era a primeira dor que ele teve, primeira surpresa positiva, e qual era a surpresa negativa que ele teve após a desencarnação. Ele disse: a minha maior dor foi não ter feito todo o bem que eu podia ter feito. Porque eu não fui um homem mau, mas eu deixei muitas experiências passarem em branco quando eu podia ter vivido a vida intensamente fazendo bem. Essa foi a minha maior dor aqui no mundo espiritual. E a maior alegria foi saber que eu era imortal, que eu não tinha morrido. Ele tinha algum conhecimento espírita, naturalmente, e se deu conta disso, confirmando isso, e podendo confirmar de que a vida é um contínuo, de que ela não se desfaz. E disse nessa oportunidade para um outro ente querido: morto? Eu não, morto estão vocês, que ainda vão feder, porque eu estou vivo, fazendo um trocadilho para desviar um pouco a atenção mórbida que se tem com relação à morte, não em relação à desencarnação, e para dar um novo significado, para que possamos valorizar de que este corpo, por mais que ele dure, não vai muito além de 100 anos, por mais que ele dure. E quando vai depois de 100 anos, já começa a cair os pedaços, já não vê direito, não ouve direito, não anda direito, tudo não acontece direito, você vai parando, porque a vitalidade vai acabando. É um fenômeno biológico altamente autolimitado. Mas a vida, ela não tem começo nem fim. Ela é perene. Nós somos eternos. E por isso, Alta de Souza assim se expressou nesse poema magnífico da Lavra de Francisco Cândido Xavier, quando afirma essa trajetória da alma que sai do corpo e daqueles que ficamos no corpo, e ela o faz de uma forma bela, poética, nos ensejando compreender de que a vida é esse fenômeno extraordinário. Nós somos imortais. Jesus matou a morte. O Espiritismo vem da comunicação dos mortos, dizendo que eles estavam vivos. Eu, você e aqueles que nos antecederam ou que irão depois, todos vamos desencarnar. Não há ninguém imortal no corpo, muito embora muitos desejem assim, mas ninguém é imortal no corpo. Todos vamos, mais cedo ou mais tarde. Os sinos plangem na igreja, expressando esse encanto da beleza das flores no meio do altar, onde ele se expressa. Hoje, a vida triunfa em inúmeros lares, muito embora o sino que toque fale no som da tristeza, mas as almas singram os céus, no céu azul, e comemoram a vitória da vida sobre o corpo que tomba, e aqueles que ficamos no corpo. Choramos ao lado das rosas desfolhadas, ainda lamentando aqueles que foram,
mas já com essa compreensão espiritista de que tudo continua e de que o amor não conhece a Deus. Então vamos Muito começar. bem, queridos amigos. Vamos agora para as perguntas. Isso. Nós estamos num momento muito difícil, onde a onda do coronavírus vai ceifando vidas e a onda econômica ceifa as pessoas das classes mais vulneráveis, socioeconomicamente falando. Nós vamos experimentar ainda muitas dores, mas elas já começam a apontar aqui e ali. Por isso vocês estão vendo esse QR Code, esse negocinho quadradinho aí, chamuscado, de preto e vermelho. Ele é uma figura que você acopla ao celular e esse vínculo ao celular, acionando esse QR Code, ele te remete para a possibilidade, no caso desse aqui, de uma doação para aqueles que estamos no Jardim das Oliveiras, atendendo uma porção de famílias socialmente vulneráveis no bairro da Castanheira, em Belém do Pará. Solidariedade neste momento é um convite, é um apelo, posto que as necessidades de ordem de sobrevivência se impõem. Se você quiser ser solidário, esse QR Code remete você diretamente ou para o site do Jardim das Oliveiras, site seguro, ou então para o site, que coloca você com a possibilidade da doação no PagSeguro e no PayPal. Nós agradecemos a solidariedade. Vamos para as perguntas. Então vamos. Como lidar com o período de luto? São longos ou passageiros? Mais rápido ou menos rápido, de acordo com a velocidade que tem de quem anda na estrada envolvendo a bruma. Tem gente que tem mais velocidade, mais leveza. Allan Kardec estudou isso no livro O Céu e o Inferno. E ele propôs, fazendo uma escala de 4 itens, e os 2 primeiros são os mais importantes. Vamos falar dos 3 primeiros. O mais importante para você sair do corpo e viver bem é fazer o bem. O segundo é ter conhecimento do mundo espiritual. Isso facilita muito. Mas fazer o bem, disparadamente, é o fator decisivo. O terceiro é que uma pessoa mais jovem tem mais vitalidade, tem mais dificuldade de sair do corpo do que uma pessoa mais idosa. Mas é um fator que já está, uma pessoa idosa já está na falência da sua vitalidade. Mas isso é sempre relativo, tem a ver, sobretudo, com o conduta no bem e com o conhecimento. Porque se for um jovem espiritualizado e conheça, por exemplo, as leis do mundo espiritual, ainda que seja jovem, ele vai desencarnar melhor do que um idoso que seja apegado, por exemplo, aos bens. Aqueles que ficamos, por sua vez, se temos um exercício de que a vida vive a experiência da impermanência, de que nada é fixo, tudo passa, se nós cultivamos o afeto, as relações, procurando valorizá-las, mas compreendendo de que, do ponto de vista material, o mundo circula e de que nada é igual ao dia seguinte, de que tudo está mudando, num fenômeno permanente de mudança contínua, nós vamos experimentar uma maior rapidez no luto. Mas se nós somos muito apegados aos bens, ao dinheiro, ao patrimônio, ao prestígio, aos títulos, à casa e às pessoas, nós vamos ter mais dificuldade de fazer essa travessia do luto. Portanto, o convite é: vamos nos desprender. Comece pelo guarda-roupa. Amanhã você acorda, escolha a melhor roupa que você tem e doe para alguém. Isso é um exercício que você pode fazer para ver como é doar uma roupa que num dia é seu, no outro dia de alguém para quem você doou, e doou para alguém que é necessitado. Você veja quanto dói, parece que para tirar aquela roupa, às vezes para fazer uma doação, às vezes você tem tantos recursos, mas fazer uma doação é difícil, é apego. Então, estes que querem treinar para uma boa desencarnação, cultive o bem e cultive o desapego.
que Joana de Ângeles chama de despojamento. Ela escreve uma página sobre essa temática incrivelmente bela. Despojamento. No livro Dias Gloriosos. Você pode ir lá consultar e aprofundar, já se preparando para a sua viagem. Mas se você quer mesmo fazer um bom luto, o melhor conselho que eu poderia dar a você é: viva intensamente o bem cada dia. Como se fosse morrer amanhã. E como se você tivesse nascido hoje. Quando um parente vai perdendo o tônus da vida, onde parece que está se preparando para o seu retorno? Onde parece que vou repetir. Quando um parente vai perdendo o tônus da vida, onde parece que está se preparando para o retorno, como nós familiares podemos proceder? Quando alguém está se encaminhando para a desencarnação, nós precisamos exercer o cuidado, o aconchego, o apoio, para tutelar aquela pessoa, assim de que ela o faça com mais segurança, com fé. Esse acolhimento, ele é muito importante. Ao invés de estar querendo segurar a pessoa, às vezes a pessoa já não dá mais para nada, ela já está em falência total, velhinha, já nos últimos suspiros, já vendo os espíritos, e a gente quer que a pessoa fique no corpo numa suprema demonstração de egoísmo. E a gente ora para ela ficar no corpo, e não ora para que se faça o melhor, como Jesus disse: Pai, que se faça a tua vontade, não a nossa. O Pai Nosso já nos convida a fazer isso. Seja feita a tua vontade, mas a gente quer que se faça a nossa. Então, diante de alguém que já está se preparando para a desencarnação, ou que precisa desencarnar, que às vezes até não está bem preparado, está com receio, está com medo, o nosso acolhimento, o nosso aconchego, a nossa palavra vibrante, a nossa presença amorosa, a nossa oração. Cultivamos nesses momentos finais a insegurança de alguém que não sabe se tem alguma coisa do outro lado, os materialistas, ou que conhecem a imortalidade da alma como um princípio só teológico, sem nenhuma experiência de ciência para esse conhecimento. Não fez contato com nada, tem 1000 dúvidas, então a pessoa fica insegura. Ela não sabe o que é que vai fazer do outro lado. É como aquela situação do cidadão que ia morrer, e o sacerdote chegou para ele e pediu para que ele se entregasse a Jesus. Se entrega, era extrema unção, né? Meu filho, então se entrega a Jesus e renegue Satanás. E ele confirmava: me entrega a Jesus. E renegue Satanás. Ele não renegava Satanás, ficava calado. Meu filho, você quer se entregar a Jesus? Pois não, me entrega a Jesus. E renegue Satanás. Ele ficava calado, não renegava Satanás. Aí o sacerdote começou a insistir: meu filho, repudie Satanás. E ele ficou calado. Aí lá pelas tantas ele disse: meu filho, o que é que está havendo com você? Você está com alguma dúvida? E ele então sorriu e disse: Padre, é que eu não quero me indispor com ninguém do lado de lá. Ele não tinha confiança de que ele ia com Jesus, segundo a crença proposta, né, do céu e inferno. Então ele estava com medo de Satã. Então ele não queria brigar, porque de repente ele não ia chegar lá com Satã e encontrar Satã, e aqui renegou, como é que... Então você veja que até no momento da desencarnação, nós funcionamos numa negociata, dada a nossa insegurança, o nosso desconhecimento, a nossa ausência de espiritualidade, sobretudo, a ausência de uma performance moral que nos dê carta livre de acesso ao país da imortalidade com a consciência tranquila. O que dizer para consolar uma pessoa que não acredita no espiritismo e que perdeu uma pessoa querida a respeito da morte? A experiência de crer é uma experiência. Nós, às vezes, falamos ao cérebro e a pessoa acolhe ou não acolhe. Mas a experiência, a pessoa tem que viver a experiência. Kardec chegou a perguntar aos espíritos ao seu tempo, em O Livro dos Espíritos, dizendo: por que os espíritos não se manifestam de forma tão abundante, de modo a que se impusesse a crença na imortalidade da alma mediante a comunicação deles? E os espíritos responderam a Kardec de uma forma fabulosa. Ele diz assim: desejarias milagres?
Mas Deus espalha esses milagres a mancheias, em abundância. E continuam. Não há aqueles que dizem que mesmo que vissem, não acreditariam. Eu vejo isso profissionalmente. A pessoa vê os espíritos, incorpora, escreve e não crê. Fica na dúvida. Ela está na experiência, mas tem uma série de resistências internas. Ela vê os espíritos, vê o filho incorporando, ela faz o transe, ela vê os espíritos pela vidência e continua negando. Então, essa experiência, ela é declaradamente uma experiência de maturidade do ser. O ser vai viver a experiência da construção da sua crença, na imortalidade ou na materialidade. Os materialistas saem do corpo e continuam descrentes. Eles veem que sobreviveram e, por isso, admitem a mortalidade da alma, mas continuam negando Deus, continuam ateístas. Nós, quando atendemos os espíritos, vemos isso. Então, crença a gente não incute dentro do outro. A gente não passa para o outro simplesmente porque a gente quer ou porque a gente crê. A gente compartilha, divide, respeitando o momento do outro, a escolha do outro, a maturidade do outro. Porque às vezes a pessoa até quer, mas ela é tão limitada. Ela tem comandos psicológicos que interditam crenças, que ela tem dificuldade para aceitar. Às vezes ela diz que ela quereria aceitar, quer aceitar, mas não consegue, porque tem comandos psicológicos, às vezes, muito difíceis, que às vezes vêm de uma outra vida. Deveríamos, meus irmãos, ensinar às crianças a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a existência de Deus de criança. Nós deveríamos, desde pequenininho, estar falando dessa vida abundante, ensinando o bem e falando da vida que transcende. Porque é essa cultura do ego que, se alicerçando com crenças libertadoras, profundas, vai ensejar que o homem, quando vaidoso, quando a mulher esteja próximo da morte por uma doença grave ou pela senilidade, ela tem dentro de si suficiente material que lhe impede de sofrer tanto, mesmo que depois da infância ela não tenha cultivado nenhuma religião. Eu vi certa feita um paciente meu me dizer assim: doutor, essa vida é tão imprestável, porque ela não faz sentido. E o que faria mais sentido para mim era a minha inexistência. Eu digo, como assim? Não, eu queria me matar, mas eu sei que me matando eu continuo vivo, porque eu já sei que a vida é imortal, que o espírito é imortal. Eu aprendi no lar com os meus pais, e eu pude estudar isso, e eu confirmo que a vida continua. Então, nem me matar eu posso. Eu queria, efetivamente, não era morrer, sair do corpo. Eu queria matar a minha alma. Ele estava sofrendo uma crise existencial, porque sofrera um exilamento de um mundo onde ele vivia para a Terra, e ele deixou esse mundo para trás, muitos amores, e veio viver na Terra uma circunstância muito dolorosa. Então ele tinha uma revolta contra Deus. Ele dizia que o projeto cósmico era falho. Era muita arrogância, muito orgulho. Mas você veja, a família, quando deu para ele uma educação espírita, conseguiu imunizá-lo de uma ilusão que é de tentar matar a vida matando o corpo, porque o corpo é apenas um escafandro, é apenas o recipiente que habitamos, mas não é a vida. Conseguiu fazer prevenção do suicídio. E esse jovem que fazia psicoterapia fazia esses raciocínios e, ainda que com ódio de Deus, questionando o seu projeto, não se matava, porque sabia de que não adiantava se matar, porque ninguém mata a vida. Sou mãe de uma luz chamada Pedro, de 16 anos. Como posso seguir amando meu filho sem o apego? Não sei como fazê-lo. Esse é um grande drama.
A gente acha que só ama se a gente agarra e fixa e prende, e é nosso. Os pronomes possessivos são possessivos, meu, né? Nosso. Eles nos aprisionam, eles nos aprisionam. E a gente pensa que amar é realmente possuir, mas amar não é possuir. Amar é soltar. A posse é quando você tenta agarrar o outro de fora para dentro. Ou seja, você quer que o filho seja seu, e aí você quer dirigir a vida do seu filho, sem deixar que o seu filho faça as movimentações que lhes são inerentes. Mas se você ama o seu filho onde ele estiver, para onde ele for, no corpo ou fora do corpo, no país ou fora do país, em casa ou fora de casa, porque o amor não tem fronteiras de espaço-tempo. Então, a metáfora que eu poderia compartilhar com você é a seguinte: não aprisione os pássaros, os beija-flores. Cultive o jardim. Se você cultiva o jardim, os beija-flores vão e voltam. Você cultiva sem cercear-lhes a liberdade. Porque se você cerceia a liberdade, eles não têm desenvoltura, eles não evoluem, eles não se soltam, eles não têm a liberdade de ir e vir que a natureza nos confere. Então, o amor, que é amor, solta. Ele vive o desapego. Não é a indiferença, porque talvez você esteja confundindo a indiferença com o desapego. Não. São coisas diferentes. O apego é a posse. A indiferença não faz nem sentido isso para mim. Eu não quero nem saber. Eu não me importo com você. Se você não se importa, você é diferente. Se você ama, você se importa, mas não precisa aprender, agarrar, deter, possuir. Então, o convite para o amor é que seja um amor com desapego, com liberdade. Por isso, Paulo haveria dizer: aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde tem cristianismo, tem liberdade. Porque se não houver liberdade, nós estamos sob um regime ideológico que está a serviço do egoísmo, a coisa centrada em mim, do egocentrismo, da posse, que nos movimenta sempre para sofrimento nosso e do outro. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que me marcou muito. Era de uma mãe que tinha essa relação com o filho, a mania de protegê-lo, de super protegê-lo. E ela não dormia antes que ele voltasse da rua, quando saía à noite, já com a idade adulta, adulto jovem, até que num dia ela, com ultra cuidados com ele, telefonava. Era uma perseguição, porque ela tinha medo de perder. Era a pedra preciosa dela. Era como se ela fosse Deus. Então, um dia ele saiu à noite e ele dormiu no volante, atravessou uma preferencial, colidiu com um outro automóvel e desencarnou. Então, ela me dizia assim: muitas vezes, o meu filho deixou de sair com os amigos por causa de mim. Quantas vezes ele estava na festa e interrompia a festa para voltar para casa para que eu adormecesse, porque eu só ia dormir depois que ele chegasse a qualquer hora. Quantas vezes ele deixou de ir para viagens porque eu temia que ele viajasse e ele fez para me agradar. Então, eu tive todos os cuidados do mundo e ele dormiu no volante e desencarnou. Então, eu não me perdoo pela vida que eu roubei do meu filho. Se ele viveu tão pouco tempo, ele poderia ter vivido muito mais intensamente. Mas ele deixou de viver para atender o meu egoísmo de mãe. Então, eu não me perdoo. Essa mãe viveu uma experiência de culpa e estava com dificuldade de sair de um quadro depressivo. Não conseguia fechar o luto. Fazia mais de um ano. E ela dizia: eu vou ao trabalho, volto, entro na minha suíte e só saio no dia seguinte, novamente, para ir para o trabalho e volto. E eu faço isso há mais de um ano e meio. Há mais de um ano e meio. A vida perdeu sentido para mim. Veja, não era amor, era posse.
E ela se sentiu culpada, porque diante de todos os cuidados, numa síndrome de que é Deus, ela achou que era capaz de poder proteger o filho. Mas, na verdade, ela subtraiu experiências de vida do filho que estava programado, muito provavelmente, para desencarnar. Eu não sei a circunstância do sono que o acometeu, mas a desencarnação do filho motivou uma culpa, porque ela não deixou viver em nome de um amor, numa manifestação de superproteção que não era amor. O amor cuida, mas não superprotege. O amor abraça, mas não prende. O amor se manifesta com soltura, mas não com indiferença. Então, cuide do seu Pedro. O seu Pedro é uma joia preciosa, mas deixe-o livre de conformidade com a sua idade, para que ele não confunda amor com prisão. Recebi uma mensagem de alguém que amo e desencarnou. Ela era bem espiritualmente. É possível que, em tão pouco tempo, já possa enviar notícias sobre o seu desencarne? Espíritos nobres conseguem se comunicar lucidamente. Sanson, na sociedade parisiense, estabeleceu uma comunicação ato contínuo à saída do corpo. Espíritos nobres apenas se desprendem e não precisam passar por aquele estágio de torpor natural de quem acorda. Quando você acorda, por exemplo, você não fica assim, demora uns segundos para você saber que dia é, onde é que você está, o horário, você fica, olha para o lado, se você estiver viajando mais intensamente. Esses segundos, comparativamente, são aqueles quando a gente sai do corpo, a gente fica num estado de torpor, se situando, se acomodando à nova experiência de vida, desligado do corpo. Mas se o espírito é superior, esse fenômeno é rápido, mas são raros. Espíritos limitados têm dificuldade. E ainda que desencarnem e que possam se comunicar, se o fazem dolorosamente, perturbadoramente. Porque não sabem nem que desencarnaram. Têm a impressão que estão no corpo. Ou se sabe que desencarnaram, estão no estado de muita confusão e de muito desespero. E essas comunicações, que às vezes a gente vê que elas acontecem, elas se sucedem de uma forma muito esquisita, porque ela não tem nada de útil, nem para o desencarnante, nem para os que ficaram. Sem falar que, muitas vezes, há pseudo-comunicações. A gente tem uma ânsia tão grande de receber comunicações que alguém acaba fazendo um fenômeno de animismo. Promove uma comunicação que nem é. É a própria pessoa que faz um transe. Não é de manipulação, é inconsciente. E faz um transe. Às vezes a própria pessoa é médium, mas não tem espírito nenhum se comunicando ali. E já fala do morto, numa expectativa de querer consolar os entes queridos que estão ali. Então tenhamos muito cuidado com as comunicações que se dão logo antes do corpo. O corpo nem esfriou. Eu já vivi essa experiência familiarmente. As pessoas não estavam mal sepultadas, já estavam se comunicando. E quando eu fui ver as comunicações, eu acompanhei as comunicações, algumas, nenhuma delas era verdadeira. Eram fenômenos histéricos, não eram comunicações mediúnicas. Havia uma verdadeira ignorância acerca daqueles fenômenos, e as pessoas que estavam envolvidas não tinham conhecimento espírita, e também travaram relações com esse tipo de fenômeno, também muito prejudiciais, porque não tem nada de consolador, é só perturbação. Chico Xavier dizia bem, o telefone toca de lá para cá, significando de que a gente não tem que suscitar essas comunicações. E às vezes a gente acaba indiretamente suscitando porque a gente quer ter notícias. E a gente acaba comprimindo os médiuns. Eu tenho um amigo muito querido que trabalha nessa área de cartas consoladoras. Ele dizia, Alberto, eu não tinha paz. Era uma perseguição psíquica das pessoas querendo que eu recebesse os entes queridos. Eu fazia dentro de uma sala fechada, não fazia ao público. E ainda assim, eu sentia uma cobrança para que as comunicações se dessem. Sem falar nas cobranças que se davam quando eu estava fora da atividade espiritual, na rua, porque as pessoas me cobravam. Então, ele dizia assim, é um fenômeno muito difícil para o médium. E ele dizia, Chico Xavier
era um médium admirável para poder suportar aqueles apelos dos encarnados que suplicavam cartas dos seus entes queridos quando visitavam o grupo espírita da prece. Não foi sem razão que Chico colocava umas músicas. Quando a gente chegava lá, a gente via umas músicas populares. Mas sabe o que era a música? É para distrair a cabeça do povo. Para o povo deixar ele em paz. Tinha uma pessoa normalmente falando, depois ficava aquelas músicas populares, e as pessoas vinculavam na música e desviavam o pensamento, cobrando do Chico, psiquicamente, que o seu ente querido, seu pai, seu filho, seu irmão, seu ente amado, pudesse se comunicar. Então, tenhamos paciência. Vamos dar tempo para os desencarnantes se acomodarem. Porque, às vezes, desencarnam, já tem até um tempo. Eles podem se comunicar, mas os que ficaram não podem receber. Se vier uma comunicação, eles vão se atrapalhar, vão se perturbar. Então, por isso que o tempo é ideal ser estabelecido pelos benfeitores para que de lá para cá, no tempo certo, esses espíritos se comunicam. Através da mediunidade, através do sono, e vem uma comunicação que sempre quando vem, ela é boa para todos. Ela encaixa bem no tempo de Deus, portanto. Como posso auxiliar de longe amigos que perderam entes queridos e que não tiveram oportunidade de despedir-se por causa dessa pandemia? A celebração da despedida é importante do ponto de vista psicológico. Quando o avião cai, as pessoas querem enterrar, nem que seja uma cinzazinha. É a necessidade que nós temos de abrir e fechar um ciclo. Então a gente tem que ter respeito pela dor do outro e permitir essa despedida. Nessas circunstâncias pandêmicas, às vezes até isso é suprimido do ente que fica. E fica um vazio, fica algo em aberto. Então é de bom tom que, passada essa circunstância, a pessoa se dê a oportunidade de visitar o túmulo. Mesmo sabendo que a pessoa não está lá, psicologicamente, ela pode visitar, porque psicologicamente isso pode fazer sentido para ela. E se a crença dela acha que ele vai ressuscitar um dia, ressurgir dos mortos, e que ele fica ali, que vai acontecer um fenômeno desse, divino, ela deve ir para poder fazer contato com a perda. Eu digo que é muito doloroso você perder um ente querido e não ter a possibilidade, porque isso não é malvadeza, isso é uma circunstância expiatória, talvez, para muitos encarnados, de não poder celebrar essa despedida. Não é despedida da pessoa, é ela poder psicologicamente ir até o fim e poder fazer suas orações, estar ali na celebração fúnebre, para que interiormente ela feche essa questão. Quando isso não é possível, a pessoa muitas vezes fica com um vazio, com uma coisa aberta. Vocês veem aquelas mulheres de Maio, da Praça de Maio, na Argentina, cujos filhos ficaram desaparecidos na época das torturas, da ditadura. Aquelas mulheres, havia o sofrimento delas, não sabem onde está o filho. Fica aquela expectativa, será que ele está vivo? Será que ele está vivo? Será que ele está vivo? Então, essa necessidade de poder celebrar a finalização, o contato, psicologicamente, não é do ponto de vista espiritual, é psicológico, com a finalização de um tempo, fechar essa gestalt, numa linguagem psicológica, ela é importante para os que ficam. Na impossibilidade, nós podemos encontrar outros expedientes psicológicos, mesmo que seja a posteriori, que possa fazer isso. Uma outra forma é reunir a família e poder fazer uma celebração, orações juntas, porque aí a gente se conforta e ali juntos isso pode também ter esse significado de celebrar a finalização do convívio com aquele ente querido, muito embora não esteja ali o caixão. Sou católica e estou assistindo por indicação de 2 irmãs que são espíritas. O nosso sofrimento, causado pela morte de um ente querido, pode prejudicar a evolução do desencarnado? Se o sofrimento ele é revoltante,
ele é um telefonema revoltado. Mas não creia, minha amiga, de que chorar faz mal para o morto. Não chorar, faz mal para a gente. Então a gente tem que chorar. Se tem saudade, chora. Se está doendo, chora. A gente vai se despedir no aeroporto e chora. Prender o choro é ruim para quem prende o choro. Porque o que se afeta a pessoa não é a lágrima que cai, é a energia que a gente emite. Então, se você está lembrando do ente querido e chora, normal. Ore, pense nele. Se você lembra dele, normal. É bom, não tem nenhum inconveniente. O inconveniente que tem é se você deixa de viver para ficar pensando no ente querido. Aí você vai orar por ele. Aí você passa o dia inteiro orando. Isso já não é oração, isso é fixação. Ou então você pensa no ele com revolta, mas por que você me abandonou? Ou então revolta com Deus, porque me levou meu filho, meu esposo, meu irmão. Aí essa é uma energia, como se fosse um telefonema, que vai e alcança o nosso ente querido. E se ele não está em condições de se libertar dessa sintonia, ele pode também ressoar, replicar nele, repercutir nele esse movimento de perturbação. Mas, eu repito, chorar os nossos amores que partiram pela desencarnação é normal, não faz mal. O que faz mal é o pensamento e a emoção desequilibrada. Faz mal para a gente e funciona energeticamente alcançando aquele ente querido. No livro Nosso Lar, tem um episódio desse naipe, quando a gente vê os espíritos tomando uma providência porque tinha um cidadão lá que estava sendo afetado pela família que não deixava ele em paz. Porque às vezes o ente querido desencarnou e fica chamando para ele vir resolver o problema, porque a casa está assim, porque o filho está assim, porque ele deixou, e agora o que a gente vai fazer com essa dívida? E agora, esses pensamentos perturbadores, para uma pessoa que não está bem no mundo espiritual, funcionam como telefonemas energéticos e perturba a pessoa. Então, os espíritos amigos, considerando essa situação, no livro Nosso Lar, eles deliberam em favor do desencarnado fazer uma intervenção junto àqueles que ficaram no corpo. Sabe o que eles fazem? Promovem dificuldades para a família, porque com dificuldades a família tinha o que se ocupar, dificuldades outras, e deixava o ente querido desencarnado se recuperar, ou seja, desviar a atenção, porque os familiares, pelo apego, não conseguiam deixar o ente querido que estava lá querendo se recuperar, mas que queria sair de lá, queria vir na Terra, porque os outros estavam chamando, e eles então arrumam uma providência de dar problema para a família, porque com o problema a família esquecia do morto vivo, e assim ele podia se recuperar melhor. Então, minha irmã querida, você que cultua a doutrina católica, faça essas orações, chore quando tiver que chorar, mas entregue nas mãos de Deus essa possibilidade do distanciamento circunstancial, porque o seu ente querido não morreu, ele apenas saiu do corpo, sabendo de que o amor nunca faz mal. Ele só faz mal quando ele se transforma, ele se envenena e fica na revolta. No momento da reencarnação, os familiares que deixamos lá no plano espiritual também passam por esse sentimento de luto? Passam. Dependendo da condição do espírito, ele pode ter dificuldade de se adaptar. Porque a gente sempre acha que não vai morrer, né? Por exemplo, você acha que vai morrer amanhã? Não é uma profecia, é só uma perguntinha. Todos nós podemos. Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Não é por causa da pandemia, não. Um outro problema, de repente você tem um problema no corpo e acontece um acidente, um incidente. Então, às vezes a gente deixa as coisas tudo por fazer, como se a gente fosse imortal. Aí a gente sai do corpo e quer resolver o que a gente deveria resolver quando estava no corpo. Eu tenho um amigo que trabalha em cartório, e ele é médico, com uma percepção muito apurada. Então, ele diz assim, Alberto, aí está lá a disputa na herança, e está o morto lá, querendo que eu, me dizendo que aquele filho está querendo passar para trás o filho do outro. Eu digo, o irmão. E eu então digo, olha, o senhor, mentalmente, o senhor tinha que resolver isso quando você estava no corpo. Agora não venha me perturbar aqui. Os mortos, atucando juízes.
os profissionais que estão lidando ali com a questão das partilhas. Então, resolva tudo, porque isso é só problema. Patrimônio normalmente gera manicômio depois, porque todo mundo fica brigando por um pedaço, por uma cadeira, pela verba, e um passa o outro para trás, um conhece de direito, o outro é meio abobalhado. Fica essa confusão. Então, a gente, antes de desencarnar, a gente doa tudo que tem para doar, deixa tudo no papel e pronto. Aí a gente vai em paz. Não precisa ficar nesse luto atormentado, de lá querendo voltar, porque não fez, não tomou a providência que tem que tomar. Então, providencie as coisas que você precisa providenciar. Eu vejo isso muito na minha experiência profissional. As pessoas já estão idosas, não querem tomar providência. Sabe por quê? Porque se tomar providência, você vai morrer. Vai morrer. Tomando providência ou não tomando providência, é melhor tomar providência. Mas eu vejo outras, eu me lembro de um cidadão que era um advogado. Ele chamou os filhos, dividiu tudo. Disse assim, olha, Roberto, eu tenho essa doença crônica, estou caminhando para a desencarnação mesmo. Então está tudo resolvido. Até alugar o meu escritório de advocacia, eu cedi, doei, está tudo em cartório, para a pessoa que trabalhava comigo, que me ajudou muito. Meu filho não vou ter por que brigar. Chamei todo mundo, conversei, está tudo resolvido. Olha, veja que coisa boa. Esse cidadão deve ter ido muito bem. Poupou-se do sofrimento de um luto de lá para cá. Porque às vezes a gente não quer deixar a esposa, a gente acha que a esposa é nossa, que o filho é nosso. Aí você sai do corpo, a esposa no outro dia não é mais sua. O esposo já não é mais seu no outro dia. Os filhos são filhos de Deus, mas a gente esquece disso, né? Tipo assim, que é nosso. Aí quando a gente sai, a gente quer ficar cuidando dele. Porque quando a gente desperta, quando a gente volta, o esposo já está com o outro. Aí a gente quer proteger os nossos filhos, porque aquela outra não é a mãe dele. Olha, veja o livro Nosso Lar, quando André Luiz desce de Nosso Lar e vai visitar a família e vê um outro homem na cama dele. Não era um outro homem, era um novo esposo. A esposa tinha ficado viúva. E às vezes a gente desencarna quando volta, a outra companheira até arrumou um cara melhor. A gente até agradecer a Deus, porque ela pôde recuperar um pouco o tempo perdido, porque às vezes não valeu a pena. Sabe aquela coisa da viúva, que ao invés de dizer o que será de mim, é quem será de mim, porque o cidadão já foi em tempo. Outro dia eu vi uma experiência, eu estava fazendo uma viagem, uma palestra, no sudeste do país, e as companheiras estavam no carro, 4 mulheres estavam no carro, e estavam comentando a desencarnação de uma pessoa, de um homem, e a mulher tinha ficado viúva. E as 3 fizeram um comentário assim, Alberto, todos nós ficamos com inveja dela, porque, graças a Deus, ele foi. Ao invés de dar peso, a gente queria dar parabéns. E uma, já brincando, disse assim, Alberto, eu disse para ela, mano, eu queria estar tanto no teu lugar. Aí começaram a rir. Mas é na piada que a gente vai dizendo as verdades. Então, tem essas circunstâncias todas que a gente precisa examinar, porque aquele que vai, às vezes, não se deu conta. E às vezes ele não estuda espiritualidade, não sabe que existe vida após a morte. Desencarna e fica, parece, como diz o ditado popular, como uma alma penada dentro de casa. E aí um filho vê, o outro vê, ou alguém que tem sensibilidade para ver, ainda fica perturbando os que ficaram, porque para ele está vivo. Eu atendi inúmeras, centenas de entidades nessa circunstância. Então, preparemos-nos para viver o tempo presente. Se vamos ficar no corpo, se vamos ficar fora dele. Mas jamais vamos ficar fora da vida. O luto daqui para lá, ou o luto dos que foram, eles serão sempre menores, sempre haverá. Mas eles poderão ser minimizados e serem um processo absolutamente natural da alma que se apropria da experiência, da readaptação, aqueles que ficaram sem o outro, seu ente querido, ou daquele que foi e deixaram os familiares para trás, e o fazem essa readaptação num tempo favorável e rápido. Queridos amigos, eu quero agradecer a ternura de vocês, com que vocês têm comparecido ao nosso encontro. Quero pedir desculpas que no último encontro a gente assinalou que não estaria presente hoje, mas eu me enganei nas datas. Na próxima sexta, a gente vai estar ausente dessa fala e terá um outro companheiro que eu quero que vocês prestigiem participando dessa live na próxima sexta-feira. E nós estaremos, então, na outra, daqui a 15 dias, juntos. Um abraço terno e carinhoso e a vida triunfa sempre.